Paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma programação do Instituto Barak. Esse é o nosso curso Aprendendo a Trabalhar com Crianças de Comportamentos Difíceis dentro do Ministério Infantil. O nosso curso é gratuito e nós queremos compartilhar esse conhecimento com você. É uma das grandes preocupações do Instituto Barak, é trazer estratégia e conhecimento para aqueles que estão no Ministério Infantil, para conseguir trabalhar com as crianças e trazer realmente um ensino bíblico eficaz na vida das crianças. Essa é a aula de número 1, é a primeira aula do nosso curso. O nosso curso vai ter 4 videoaulas. O nosso curso é gratuito, então você não vai pagar nada para fazer o curso. Nós vamos, no final do curso, te enviar um certificado de conclusão do curso totalmente de graça. Para você receber o certificado, você vai anotar. Todas as aulas vão ter uma senha, uma frase falada no final da aula. Então você vai anotar a senha 1, 2, 3 e 4 e no final da aula 4 enviar para o Instituto Barak as 4 senhas com teu nome completo e nós vamos te enviar totalmente de graça um lindo certificado de conclusão do curso. Pastor, e a apostila do curso? Como é que eu faço se eu quiser o PDF do curso com todo o conteúdo? Como é que eu faço? Nós do Instituto Barak, nós somos uma agência missionária e hoje nós evangelizamos e discipulamos mais de 100 crianças e adolescentes. E para você receber a apostila, você vai enviar uma oferta de R$10 para o Instituto Barak e nós vamos enviar para você a apostila totalmente gratuita. Pastor, e se eu não quiser adquirir a apostila, não quiser ofertar, tranquilo, nós vamos ainda enviar para você o certificado totalmente de graça. Mas se você quiser a apostila, você vai enviar uma oferta a partir de R$10 para o Instituto Barak e nós vamos enviar todo o conteúdo em formato de PDF, num formato de e-book para você. Nós vamos conversar na aula de hoje compreendendo o que é um comportamento difícil. Então, se você quer aprender um pouquinho sobre crianças e comportamentos difíceis e como ajudá-las, esse curso vai ser ideal para você. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa o teu comentário, da onde você é, da onde você está fazendo o curso. Todas as dúvidas, deixa aqui no comentário, nós vamos responder. Então, se você tiver alguma dúvida, coloque no comentário. Dê o teu like, diga se gostou ou não da aula. Tudo isso é muito importante para tornar nosso canal mais relevante. Deus te abençoe, é muito bom ter você como aluno. Eu atuo há mais de 20 anos no Ministério Infantil. Quando comecei no Ministério Infantil, eu aprendi uma coisa que trago por toda a minha vida, que quanto mais conhecimento sobre o assunto do Ministério Infantil, mais facilidade você vai ter para trabalhar com as crianças. Então, um professor de Ministério Infantil que não quer aprender, que não quer gastar tempo adquirindo conhecimento, vai ter dificuldades no Ministério Infantil. E quando nós falamos de crianças de comportamento difícil, é muito importante conhecer estratégias e práticas para trabalhar com essas crianças. Se você ainda não sabe, nós temos em Campinas a primeira igreja da criança em Campinas e nós atendemos mais de 100 crianças e adolescentes evangelizando e discipulando. E o importante que é o diferencial que nós trabalhamos com crianças em situação de risco ou crianças da comunidade local. E trabalhar com essas crianças, muitas dessas crianças chegam muito agressivas. Eu lembro uma vez que uma criança chegou, era um menino de 10 anos de idade, e eu olhei para ele, eu vi o comportamento agressivo, ele batia em todo mundo, respondia a todo mundo, e eu fui numa conversar com ele, eu disse, olha, o tio te ama muito, e ele olhou para mim e disse assim, sai, eu sou homem, que me ama? Falei, olha, o tio é como um pai para você, e eu tenho o amor que eu tenho pelos meus filhos por você. E aquela criança foi mudando o comportamento. Ela tinha 10 anos de idade, o que eu entendi é que até então ninguém tinha falado para ela que amava aquela criança. Então, muitas vezes, saber a razão do comportamento difícil da criança vai causar grande diferença. Nós tínhamos outras 2 crianças, um de 10 e outro de 13 anos, muito agressivo, muita dificuldade para trabalhar com essas crianças.
E eu entendia sobre esse assunto e fui buscar conhecer o que era, o que tinha acontecido. E aí nós entendemos que o pai daqueles meninos levou um tiro na frente dos meninos e desde então a família se desestruturou e eles estavam com grande dificuldade para lidar com aquela situação. Então é muito importante esse assunto. Não desista do curso. Muitas pessoas começam, assistem a aula 1, daí na aula 2 já vai, assiste pela metade, na 3 e na 4 não conclui um curso. Eu quero dizer para você, nós queremos compartilhar algo de qualidade. O curso que nós estamos oferecendo para você é de qualidade. Não é porque é gratuito que é conteúdo supérfluo, não. É conteúdo que vai trazer mudança na tua vida. E o inimigo das nossas almas não quer que você tenha esse conhecimento. Então não desista do curso. O curso é compartilhar algo que nós aprendemos em mais de 20 anos no ministério. Nós vamos apresentar coisas para você que vai fazer diferença no teu ministério com crianças. Então é muito importante. Lembrando, você vai assistir as 4 videoaulas, anotar a senha. No final da aula 4, enviar as 4 senhas com o nome completo e ganhar um lindo certificado gratuito para você. Então, aula de número 1, compreendendo o que é comportamento difícil em criança. Pastor, o que é uma criança de comportamento difícil? É aquela criança que apresenta um desafio à obediência ou, simplificando, tem dificuldade de obedecer. Então é aquela criança que toda vez que você vai falar com ela, ela vai apresentar para você resistência à obediência, ou vai fazer algo, ou vai fazer uma cara, ou não vai cumprir a ordem, ou vai se isolar num canto. Então uma criança de comportamento difícil, primeiro, é aquela que apresenta desafio à obediência. Ou, para mais simples, ela tem muita dificuldade em obedecer. Então, ela não consegue obedecer por uma série de fatores que vão envolver e nós vamos aprender sobre isso. Então, muitas pessoas, quando pegam uma criança de comportamento difícil, eu já ouvi muito, essa criança é ruim, essa criança tem um caráter mau, ela não presta. Tome cuidado com isso. Aprenda uma coisa, toda vez que a criança apresentar um comportamento diferente daquilo que você está acostumado, lembre que sempre tem uma razão por trás, sempre tem algo acontecendo. Muitas vezes, importante para você nesse curso, um comportamento difícil é um pedido de socorro. Muitas vezes a criança de comportamento difícil, ela está gritando, olha para mim, me ajuda, eu não estou conseguindo lidar com a situação, olha para mim, eu estou precisando que alguém me olhe de maneira diferente. Então nós precisamos entender, comportamentos difíceis não são característica de mau caráter ou que a criança é má. Muitas vezes são um pedido de socorro. Guarde isso, escreve aí no teu caderno, anota aí. Muitas vezes o comportamento difícil é um pedido de socorro. A criança está te pedindo socorro. Então, ponto 1, o que é uma criança de comportamento difícil? É aquela que tem desafio em obedecer ou tem dificuldade em obedecer. Pastor, como é que eu sei que uma criança ela tem um comportamento difícil? Essa dificuldade de obedecer vai se refletir em algumas atitudes que podem ser agressividade. Então a criança pode ser uma criança agressiva, bater nas outras crianças, chutar, brigar. Ela pode apresentar agressividade verbal, então ela pode xingar, pode falar de maneira áspera, pode trazer palavras que ofendem, que machucam. Então, uma criança de comportamento difícil, que tem dificuldade de lidar com a obediência, de obedecer, ela pode apresentar agressividade. Ela pode apresentar também impulsividade. Então, é uma criança que reage por impulso. Pastor, o que é uma criança que reage por impulso? Ela faz e depois ela vai pensar no mal que ela fez através daquela ação. É muito comum a gente pegar uma criança de comportamento difícil, de repente ele falou alguma coisa e ofendeu alguém, e você vai conversar com ele para, ele reflete, ele diz, olha, desculpa, eu não devia ter feito, mas eu agi de forma impulsiva. Então é importante isso, você conhecer sobre o assunto para lidar com essas diferentes reações
Então, se a criança é agressiva, ensina ela, às vezes, a lidar com a raiva, a descarregar aquela raiva que ela está sentindo de forma diferente. Se ela é impulsiva, ensina ela a controlar os seus impulsos, mostre para ela as consequências de reagir de uma forma impulsiva, ensina ela a passar a pensar antes de agir, a parar para pensar antes de fazer. Então é importante para você que está trabalhando com essas crianças. Então ela pode apresentar impulsividade, ela pode apresentar hiperatividade, uma criança que não consegue parar quieto, que não consegue estar ociosa. Então, muitas vezes a criança de comportamentos difíceis, ela é imperativa. Então, ela não consegue estar parada. Você tem que estar o momento todo dizendo, opa, para de conversar, para de andar. Então, muitas vezes eu conheço essa característica da hiperatividade, eu vou envolver ela, eu vou dar algo a mais para ela fazer, vou evitar deixar essa criança ociosa para poder ajudar ela. E ela pode também apresentar isolamento. Então, aquela criança que de repente ela está brava, ela se isola lá no canto, não quer falar com ninguém, não quer se expressar. Ah, pastor, é bom, está bravo, está lá no canto, é tranquilo. Não, isso causa muito mal, ela vai guardando aquilo que está sentindo. Isso pode evoluir para uma depressão, para comportamentos autodestrutivos, pode se mutilar. Então eu devo entender isso daí. Então eu devo saber lidar com essas situações da melhor maneira possível para ajudar a criança. Então nós já aprendemos que uma criança de comportamento difícil, ela tem dificuldade em obedecer. Esse comportamento difícil pode se manifestar através de agressividade, através da impulsividade, através da hiperatividade, através do isolamento e outras coisas que podem acontecer. Então é bom a gente começar a observar isso daí. Muitas vezes a pessoa diz, isso é só uma mãe, isso é só uma birra. Não, isso é característica de alguém que precisa de ajuda, de alguém que precisa de um olhar especial de mim, de você. Então isso é importante. Necessidade de conhecimento para quem vai fazer acolhimento dessas crianças. Pastor, o que é o acolhimento? É olhar, identificar, ouvir e encaminhar para aquilo que é necessário. Então, quando eu falo de acolhimento, primeiro, é você olhar com um olhar diferente. Segundo, é ouvir, é identificar o que está acontecendo para que esse comportamento aconteça. Terceiro, ajudar a criança a vencer essa situação. E muitas vezes encaminhar para um profissional da área da saúde que vai ajudar a criança a lidar com aquilo que está vivendo. Então, nós precisamos de pessoas no Ministério Infantil capacitadas para isso. Pensando nisso, o Instituto Barak criou um curso online de aconselhamento de crianças no Ministério Infantil. Se você quer fazer o acolhimento, o aconselhamento e não sabe por onde começar, o nosso curso está muito especial para isso. Vai te ensinar todos os passos do acolhimento e te dar ferramentas que vai te ajudar nesse processo. Pastor, interessei, quero fazer esse curso. Manda o WhatsApp 1998-235-2607. Quero aprender a aconselhar crianças. E nós vamos falar do curso de aconselhamento de crianças no Ministério Infantil. Então, nós que trabalhamos com essa criança, temos uma criança de comportamento difícil, está causando muita dificuldade. Precisamos observar o que está acontecendo e ajudá-la. Pastor, o que eu preciso conhecer? Primeiro, conhecer melhor esse assunto. Para quê? Para que você possa ajudar as crianças. Pastor, se eu investir nesse conhecimento, o que vai me ajudar? No que eu vou melhorar no meu ministério com as crianças? Primeiro, você vai conduzir melhor a tua sala de aula, ou melhor a turma que você está trabalhando. Então, quando eu conheço sobre comportamentos difíceis, conheço estratégias sobre esses comportamentos, então, quando eu vou trabalhar com uma turma, eu começo a ver as coisas acontecerem, eu sei como agir e de forma correta, de maneira a ajudar essas crianças. Isso vai me ajudar muito em trabalhar com as crianças na sala de aula. Outra vantagem de você conhecer mais e mais sobre esse assunto
promover para a criança o acolhimento emocional. Então, muitas vezes essa criança está pedindo ajuda através desse comportamento. Então, você vai saber ouvir, você vai saber identificar qual é a situação, você vai saber identificar o que está acontecendo. Você sabia que muitas crianças vítimas de abuso sexual dentro da casa, ou de abuso físico e emocional dentro da casa, se manifesta com comportamentos difíceis? Muitas vezes a criança está sofrendo um abuso e não tem coragem de dizer e está manifestando esse comportamento. Então, se você se aprofundar mais nesse assunto, você vai estar apto, primeiro, a acolher, a aconselhar e principalmente a ajudar essa criança nessa situação. E esse conhecimento vai também melhorar o aproveitamento do ensino bíblico na sala de aula. Por quê, pastor? Porque eu sei como acolher, eu sei como lidar com a situação. A disciplina na minha sala de aula melhora. E melhorando a disciplina, o aproveitamento do ensino bíblico vai ser bem maior. Então é muito importante você saber. Então o que nós aprendemos? Que uma criança de comportamento difícil, ela tem dificuldade a obedecer. Isso pode se manifestar através da agressividade, através da impulsividade, através da hiperatividade, através do isolamento. E se eu me aprofundar nesse assunto, eu vou conseguir conduzir melhor a sala de aula, vou promover para essa criança o acolhimento necessário para ajudá-la a lidar com a situação, e isso vai produzir no meu ensino bíblico um melhor aproveitamento daquilo que está sendo ensinado. Pastor, eu quero trabalhar com essas crianças. O que eu preciso conhecer? O que eu preciso saber para trabalhar com essas crianças? Primeiro, conhecer melhor as fases do desenvolvimento infantil. Então, cada fase tem características distintas. Então, muitas coisas provavelmente é daquela fase. E eu preciso entender se é a fase que a criança está passando ou se realmente é algum problema de comportamento que ela está tendo dificuldade com esse problema. Então, eu vou estudar como é que a criança do berçário se comporta, qual é a característica social dessa criança. Tipo, a criança do berçário, ela tem dificuldade em compartilhar. E muitas vezes ela vai brigar contra a criança por brinquedo. Ah, essa criança está tendo dificuldade em compartilhar, ela tem um comportamento difícil. Não, faz parte daquela fase. Conforme ela vai evoluindo, ela vai aprender a se socializar e vai aprender a compartilhar. Então, eu preciso conhecer melhor as fases de desenvolvimento para ajudar melhor minha criança. Outra coisa importante, saber identificar a causa. Então, se você fizer um curso de aconselhamento para crianças no Ministério Infantil, você vai aprender a técnica de identificar causas. De repente, a causa pode ser na família, ela pode estar sofrendo um abuso, ela pode estar com um problema de autoestima. Então, é importante você também estudar mais e mais a área do acolhimento emocional. Para quê? Para identificar a causa daquele comportamento. Outra coisa que você deve conhecer são técnicas de acolhimento. Então, eu preciso me aprofundar em técnicas de acolhimento. Como é que eu faço para que uma criança se abra comigo, para que ela diga o que está acontecendo? Muitas vezes o professor de ministério infantil, ele só tem um contato com a criança naquela 1 hora e meia da aula, e aí quando sai, acabou. E aí quando eu falo de acolhimento, a pessoa diz, mas as crianças não se abrem comigo, não falam o que está acontecendo. Para o acolhimento, eu preciso de vínculo emocional. Então, se eu não criar um vínculo com a criança, eu não vou conseguir fazer o acolhimento. Então, eu preciso conhecer técnicas de acolhimento. Como fortalecer o vínculo com a criança, como fazer para a criança se sentir à vontade de se abrir comigo, dizer o que está acontecendo. Então, isso é importante. Então, eu preciso conhecer muito sobre aconselhamento de crianças no Ministério Infantil e me aperfeiçoar nessas técnicas. Outra coisa, precisa aprender a escuta ativa. Pastor, o que é a escuta ativa? Ouvir, ver, identificar. Então, a escuta ativa não é só ouvir a criança, mas é observar a postura do corpo, o movimento de mão. Muitas vezes a criança está falando com você e de repente fala de um tio e você vê que ela expressa medo ou expressão de choro. Então, saber ouvir, saber praticar a escuta ativa vai te ajudar muito a identificar causas e problemas que estão acontecendo com a criança. Então, pastor, eu quero ajudar as crianças no Ministério Infantil com comportamentos difíceis. O que eu preciso estudar?
as fases do desenvolvimento infantil e suas características. Preciso aprender técnicas de acolhimento e aconselhamento pastoral de crianças no Ministério Infantil. Devo aprender a escuta ativa, não só ouvir, mas ver e identificar sinais que algo está acontecendo com a criança. Gostou? É interessante para você? Pastor, ponto 3. O que causa o comportamento difícil na criança? O que causa esse tipo de comportamento na criança? Pode estar relacionado a fatores emocionais. Então, muitas vezes as crianças não conseguem, às vezes a autoestima está baixa, ela se sente incapaz, ela não se sente capaz. Então, uma criança que ela tem autoestima baixa, e de repente ela vê outra criança se saindo bem em algo, e a maneira que ela vai se expressar é sendo agressiva com essa outra criança, e não porque ela não gosta da outra criança, é porque ela não se sente capaz de fazer o que a criança está fazendo. Então, fatores emocionais é muito comum na causa de comportamentos difíceis em crianças. Então, eu preciso entender se o que está acontecendo é um fator emocional. Outra coisa, pode ter o fator familiar. De repente, a criança lá na família está enfrentando o luto, a perca de uma pessoa amada, está enfrentando um momento de divórcio, às vezes os pais não estão se dando bem, é muita briga dentro de casa. Então, o ambiente familiar, às vezes, é refletido no comportamento da criança. Talvez você está assistindo essa aula e está dizendo, nossa, pastor, eu não sabia que tinha tanta coisa envolvida. Meu irmão, como é preciso ter pessoas preparadas para trabalhar a área emocional das crianças. Porque tem muitas coisas envolvidas. Pode estar relacionado à família. Outra coisa, pode ter fator ambiental, a troca de uma escola, a mudança de uma cidade, a mudança de um bairro, a troca de alguém que cuidava da criança e agora veio outra. Esses fatores ambientais podem refletir também no comportamento da criança. E pode estar relacionado a fatores espirituais. De repente, a criança está sofrendo uma influência espiritual, de repente ela está num conflito espiritual, e nós devemos entender que no ministério infantil existe também o fator espiritual. Existe opressão dentro da família, existe a não saber lidar com muitas coisas espirituais, então eu devo estar preparado para isso. Pastor, o que provoca um comportamento difícil em criança? Pode estar relacionado a fatores emocionais, pode estar relacionado a fatores familiares, pode estar relacionado a fatores ambientais ou fatores espirituais. Então é muito importante você que trabalha com criança pensar e buscar conhecer mais do assunto, estar preparado para isso. Se você tem desejo de se aprofundar nesse assunto, o Instituto Barak tem um curso de especialização no aconselhamento de crianças no Ministério Infantil. O curso é completo, é online, você vai estudar na tua casa e aprender mais sobre esse assunto. WhatsApp 19 98235 2607. Quer aprender a aconselhar criança? Nós vamos passar todos os detalhes. E por fim, pastor, como é que eu lido com essas crianças nesse primeiro momento? Primeiro, com muita empatia. O que é empatia? Capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, muitas vezes nós precisamos, como líderes de ministério infantil, como professores de ministério infantil, lidar com empatia, se colocar no lugar da criança, buscar entender os sentimentos da criança, buscar ajudá-la a lidar com esse sentimento, lidar com a criança como se fosse eu. O que eu gostaria que fizesse por mim se eu estivesse vivendo essa situação? Então, lidar com empatia. E outra coisa importante, muito discernimento. Então, procurar entender todas as outras coisas que estão relacionadas àquele comportamento. Discernir o que está causando esse comportamento, o que está afligindo essa criança, o que está levando essa criança a agir dessa maneira. Eu dou muito curso nessa área emocional e eu estava dizendo um dia para uma mãe, olha, teu filho ele está dessa maneira porque ele está sentindo falta de atenção. E aí eu disse para ela, é muito importante, tem criança que ele faz uma birra, ele faz uma arte para poder apanhar. E pastor, mas apanhar sim, porque naquele momento que ele está apanhando, ele sente que tem a atenção do pai, da mãe ou do seu cuidador. Olha como é importante a gente conhecer do assunto, porque muitas vezes até essas coisas são importantes.
Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 98235 2607, nós vamos estar te ajudando. Abençoe o Instituto Barak com uma oferta a partir de R$10 e nós vamos mandar o e-book completo para você. Pastor, eu não tenho esse dinheiro, eu não consigo abençoar. Fica tranquilo, nós vamos te enviar o certificado no final da aula 4 completo, porque o curso é gratuito. É só para aqueles que querem abençoar o Instituto e receber a apostila. Faz a oferta a partir de R$10, nós vamos mandar a apostila. Então, se você deseja, papel e caneta, anota a senha de número 1. Todo comportamento difícil tem um motivo. Senha de número 1. Todo comportamento difícil tem um motivo. Senha de número 1. Todo comportamento difícil tem um motivo. Deixa agora aí no comentário, essa aula já foi interessante, já te abençoou. Vai lá, dá um like na aula, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. Instituto Barak, abençoando vidas pelo conhecimento. É muito bom ter você como aluno. Nós, na aula de número 2, vamos falar mais e mais sobre esse assunto e vamos abençoar a tua vida com muito conhecimento para ajudar as crianças de comportamento difícil. Não desista do curso, vá até o final, porque Deus tem algo muito grande para você. Fique na paz do Senhor. Amém.